Olá, mãe! O Papo de Mãe hoje traz um questionamento para você e para nós. Maternidade é um dom de Deus? Confira no nosso programa. Até daqui a pouco. Olá, mais um Papo de Mãe que Ora. E hoje nós trazemos uma reflexão muito legal. Maternidade é um dom de Deus? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que eu fui agraciada com o dom da maternidade. Algumas mães são agraciadas de forma biológica e outras são agraciadas de forma espiritual. Não é isso? Exato. Ou pela adoção, pelo coração. Nós não estamos falando do processo em si. Nós estamos dizendo do dom da maternidade. Que é dom maior de tantas filhas que eu tenho aqui, e fora os filhos que estão atrás da câmera, que vocês não estão vendo, que eu acabei de adotar no dia de hoje. Não é isso? A família é um lugar privilegiado da gente exercer essa maternidade. Aline, como que é, né, nas famílias, quando o casal se casa e já programa o bebê, já querem ser pais? Nós sabemos que tem casais que são assim. Depois nós vamos ver outros que não querem. Como é que é ter filhos programados? Então, eu fui uma mãe programada, né? Porque eu falei que eu casei muito cedo. Hoje, né? 23 anos hoje, se a gente olhar como o mundo tá, 23 anos casa muito cedo, né? E a minha maternidade foi programada. Programada, assim, eu programei tudo. Que eu falei assim, eu vou casar e vou ter logo filho. Porque eu já estava preparada para aquilo. Eu casei, eu namorei 3 anos e meio, e aí eu achava que para consumar meu casamento, o filho era muito importante. Eu sempre quis ter uma família grande, eu vim de família grande e eu queria minha família cheia de filhos, né, de frutos aí. E é muito gostoso, tia, quando você consegue programar e fazer a família dar certo. Não quer dizer que aconteça, porque eu, na minha ansiedade, eu falava assim, pensei e realizei, né, Camila, nosso tema? Pensar e realizar, e a gravidez não é muito assim, né? Eu falava, eu queria logo ter filho, e eu tive até uma dificuldadezinha, assim, para engravidar na época, e foi um pouco frustrante, mas hoje eu vejo que foi providência divina, né? Então, eu acho muito importante o casal, quando ele se casa, é bíblico, né, tia? A mulher casa com o marido para construir uma família, né? O homem se junta à mulher para difundir a sua espécie, né? Diz até aqui no catecismo que é na família que se exerce de modo privilegiado o sacerdócio batismal do pai de família, da mãe e dos filhos. É isso aí, né? As pessoas se casam e querem ter filhos. Mas isso pode não ser uma verdade. Tem casais que casam e não querem ter filhos, Tânia? Existe. Atualmente, então, como tem, né? Casais que optam por não ter filhos. Mas isso é uma contradição, porque quem recebe o sacramento do matrimônio, o objetivo maior, primordial, é a procriação. Deus uniu o homem e a mulher para ajudá-los na criação. Então, a menos, né, que você tenha um problema de saúde ou um problema financeiro, social, um problema importante, você pode não ter filho, mas pelo sacramento do matrimônio, você casou para gerar filhos. E hoje eu vejo, né, mulheres, né, com essa cultura do individualismo, né, de ser feliz, com medo de filho prender, tirar a liberdade, não poder fazer o que gosta, estão optando, né, por comodismo e não ter filhos. E isso é uma incoerência diante do sacramento que elas receberam. Tânia, complementando a sua fala, eu queria deixar que eu vivo muito com mulheres, né? E hoje eu sinto muita dificuldade das mulheres quererem abrir mão até da parte financeira. O medo de quanto custa um filho. Então é difícil a gente saber, assim, mesmo que colocar assim, um valor no filho, né? As mães estão colocando o valor que eu vou gastar com o filho. E aí eu brinco muito que Deus providencia, né? A gente vai correr atrás, porque por um filho a mãe faz qualquer coisa. Então eu vejo que esse medo é uma coisa normal. As meninas hoje eu vejo uma filha adolescente que está crescendo e eu vejo assim, eu tenho que ser profissional, eu tenho que chegar até... E aí muitas vezes passa até o momento de ter filho. Elas querem ter o filho, mas aí vem uma dificuldade para engravidar. Então começa uma coisa assim,
colocar um valor, sabe? Eu não vou conseguir pagar um filho hoje, né? Eu acho que as mães estão monetizando sentimentos. Exatamente. Quanto custa um filho? Não é o quanto custa. O que você pode dar financeiramente para um filho é muito menos, é muito pequeno perto do que você pode oferecer emocionalmente para o filho, de amor para o filho. Então a gente não pode colocar o dinheiro, a parte financeira, para botar um valor no filho, porque senão até o modo de pensar passa. Exatamente. Ele vai começar a trocar na vida os valores, ao invés de valores morais, éticos, por valores financeiros. É isso aí. Né? Não dá para quantificar, gente, o que é o amor de um filho, não. E aí é a discussão básica, né? Se o filho é um dom é uma graça. Eu tenho que acolher essa graça. Agora, se eu vejo que o filho é um valor monetário, ele passa por uma decisão racional. E nessa decisão racional, eu digo o seguinte: eu quero gastar muito ou gastar pouco. Eu queria até trazer uma reflexão em cima disso. Nas famílias da minha avó, eram 20 filhos, tá certo? Não estou discutindo isso não, hein, gente? Acho que era muito. Mas um filho ia compensando o outro, uma roupa passava para o outro, e a gente tinha muita preocupação, os pais tinham muito pouca preocupação com o material. Hoje, nós queremos ter pouco e dar muito. E nesse dar muito, nós estamos invertendo os valores. E invertendo valores de que forma? Achando que filho tem que ser o mais perfeito possível e não entendendo que a perfeição é Deus na nossa vida, do que cada filho pode fazer. Porque Deus aqui na Bíblia diz para nós o seguinte: acaso uma mulher esquece o seu neném? Ou amor ao filho de suas entranhas? Mesmo que alguma mãe se esqueça, eu de ti jamais me esquecerei. Então, Deus vem fazer uma chamada muito gostosa. Mesmo que eu não queira o filho, esse filho já está na mão de Deus. E nós vimos aí numa propaganda no período da Copa, onde mostrou várias pessoas que as mães queriam abortar e que foram pessoas que mudaram o mundo. O Ronaldo, né? Falaram várias pessoas. Então, isso é importante. Qual é o dom que você está tirando do mundo ao não acolher o seu filho? E eu queria só deixar um recado: não tenha medo de receber o filho em qualquer situação que for, porque filho, quem não tem, não sabe. É um amor que você se abdica de tudo em favor dele, e não é pesado, é satisfatório. Então, assim, assuma a sua maternidade. Verdade. Camila, agora tem algumas situações que as mães às vezes fazem uma reflexão. Por exemplo, uma mulher solteira, sem condições, às vezes o namorado não quer assumir. Como é que é esse dom da maternidade? Um erro justifica o outro? Não, mas eu acho que uma coisa tem que estar muito clara pra gente. Deus não diz hora nenhuma que toda mulher seria mãe. Isso não tem na Bíblia falando que isso é uma regra. Toda mulher vai ser mãe, não. Mas a palavra de Deus é muito clara para nós, que toda mulher que é mãe está recebendo um presente, está recebendo um dom do Espírito Santo, está recebendo um dom de Deus. Então eu acho que, em primeiro lugar, toda mãe, independente da condição matrimonial, da condição social, financeira, etc., ela tem que entender o presente que ela está recebendo. E até se ela tiver alguma ferida, algum recalque, alguma culpa, que isso possa ajudar a ser um tratamento, que ela possa receber isso para sanar a sua ferida e não para criar um outro problema. Porque, igual, tia, você falou de condições. Tem gente que é solteira e tem condições, né? Qual que é a condição ideal? Financeira, mas não tem condição emocional, não tem condição psíquica, ou trabalha demais, né? E não necessariamente é pobre de dinheiro, às vezes é pobre de espírito, existem pobrezas muito piores. A terceirização da educação, né, Camila? Exatamente. Mas eu acho que na Bíblia a gente tem um exemplo tão claro, né, gente? Tão maravilhoso, que é o exemplo de Maria. Maria era uma mulher solteira, pobre, que se casaria naquela época e recebe o anjo, o Espírito, que ela iria gerar um filho do Espírito Santo, onde ela... Qual a condição que Maria tinha ali para receber aquele filho? The greatest of kings, born in the most humble of places. Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will give birth to a son.
dificuldade nenhuma, né? Eu não tinha nenhuma. Quem somos nós para falar de condição? Mas era a vontade de quem? De Deus, do Espírito Santo. E o que aconteceu? Veio Jesus para nos salvar através de Maria. Então, Jesus usa as mulheres. E qual que é a melhor manjedoura? É um berço de ouro? É um berço de palha? Tia, a melhor manjedoura é o coração, né? Que a gente tem para acolher o nosso filho. É o amor que a gente tem para dar para ele. Não importa se o berço dele é de ouro, se o berço dele é de palha. Então, eu acho que é isso. Para mim, assim, é um presente muito grande. E, inclusive, as mulheres solteiras que se julgam sem condições, às vezes até porque não, por causa da condição imposta de ser solteira, elas também não devem casar correndo por estarem grávidas. Com certeza. Que nós já discutimos isso no programa, né? Nulidade, né? Sobre nulidade. Então, assim, espere seu filho nascer para tomar essa decisão, né? Porque o filho não tem que ser uma obrigação. Uma vez que ele veio, mesmo se o casal não estiver unido em matrimônio ainda, que ele nunca seja visto como obrigação, como algo do mal, que seja visto como do bem. E que se ele tiver que unir aquele casal, ele vai unir, mas unir pelo amor e não pela obrigação. Fala aqui de filha dádiva, né? Filha dádiva. Que nós possamos, então, como diz o Padre Gudialas, coloca o seu coração no coração de Deus. Eu acho muito lindo isso no Padre Gudialas, né? Então, coloque o seu coração no coração de Deus. Primeiro, nós vamos agradecer pela maternidade. Afinal, nós somos mães que oram. Obrigado, Senhor, pelo dom da maternidade. Eu te agradeço profundamente, porque eu não consigo me ver sem os meus filhos. Eu não consigo me entender sem ver tudo aquilo que eu aprendi sendo mãe. Obrigado, Senhor, por todo o aprendizado que os meus filhos e os meus netos trazem para a minha vida. Mas também, Senhor, eu queria agradecer por aquelas mulheres que nesse momento nos assistem e estão com medo de assumir o dom da maternidade, que muitas vezes trocam animais pelo dom da maternidade. Senhor, toca o coração para que as pessoas possam se abrir ao dom da maternidade. E quero também te pedir por aquelas, Senhor, que neste momento não tem condições, entre aspas, como diz a Camila, para ter um bebê, mas que, como Maria, possam acolher e trazer filhos que serão dons e bênçãos para a humanidade. E para você, mulher, cujo dom ainda não é da maternidade, coloca mesmo o seu coração no coração de Deus e busque a sua vocação. Dons são variados. O Espírito Santo sopra onde e como Ele quer. Mas eu tenho certeza que Deus tem um grande dom para a sua vida. Que Deus possa te abençoar e acolher esse dom. Obrigado, Senhor, pelo dom da maternidade. Obrigado, Senhor, pelo dom da minha família. Que nós possamos ser como a família de Nazaré. Amém? Amém. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos. E te convidamos, mãe, a cultivar esse dom no seu coração, a se despertar para ele, se você ainda não despertou pela grandeza da bênção que Deus derramou na sua vida. E por isso, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe. Até o próximo. Até lá.